Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do UFSC Entrevista. E hoje nós vamos conversar sobre cinema. Para isso, recebemos a cineasta catarinense nascida aqui em Florianópolis, Tânia Lamarca. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite, Tânia. Eu é que agradeço. Tânia, vamos começar conversando sobre a sua trajetória até chegar ao cinema. Primeiro, você é técnica em enfermagem formada. Como que uma técnica em enfermagem chegou ao cinema? Boa pergunta. A vida vai levando você. Eu fiz o técnico de enfermagem aqui, depois eu... Mas eu já tinha Minha mãe era um pouco cigana, eu tinha um bate-volta entre morar um pouco em Florianópolis, morar um pouco em São Paulo, morar um pouco em Curitiba, morar um pouco em... Mas sempre fazendo pelo menos um período do ano eu estudava por aqui. Mas nessa época, aí depois eu resolvi morar fora, fui para São Paulo e lá trabalhando como técnico de enfermagem, né? Técnica em enfermagem. Enfermagem. E acho que... Mas aí, de repente, foi me dando uma angústia. Não conseguia me resolver em termos de vestibular. Fiz vestibular em São Paulo, em Brasília. Aqui eu mudei de fila 3 vezes. Para que curso você fazia? Porque eu podia fazer história, podia fazer jornalismo. Cinema era muito longe do meu universo, né? Mesmo assim, nem tinha televisão, menos ainda. Quer dizer, na minha época, claro que nessa, mas não era da minha, tinha televisão, lógico, estamos falando dos anos 70 aí, né? Mas eu digo a essência, né? Eu digo do meu universo familiar, assim, qualquer situação, digamos, artística, não passava. Então, na verdade, aí deu um vazio muito grande, porque eu não conseguia... Sim, claro, gostava de ler, gostava de cinema, gostava de ir a museu, essas coisas assim, muito intuitivamente também. Ninguém nunca me obrigou, nem me levou pela mão, assim. As coisas foram acontecendo. Estudar é importante, né? Estudar e estudar em boas escolas e você ter umas relações que acabam te levando. Aí eu tinha comprado uma mobilete em São Paulo, trabalhava num hospital que não sei se existe, ali na 23 de Maio, gastroclínica, e eu precisava de dinheiro para pagar a mobilete. Eu falei, faltava só umas prestações. É tão maravilhoso, né? Vai falar disso aos 20 e poucos anos. Eu falei assim, agora não vou mais trabalhar nisso, eu vou ver o que eu... E aí eu queria escrever. Daí, por conta de que eu precisava de dinheiro, claro, para me manter, porque, né, não tinha ninguém me bancando sempre, uma amiga de um amigo, assim, falou assim, olha, abriu uma agência de figuração, Boca do Lixo bombava, fazia muitas porno chanchadas. Eu falei, nossa, 10 dias, fiz as contas, vai dar para liquidar minha mobilete. E eis-me aqui, né? Então você começou como figurante. Figurante. E aí, em seguida, nunca mais abandonei aquele povo, assim, já fui num próximo... Filmava-se muito naquela época, na Boca, né? Já saí de um filme, o mesmo produtor, que aliás é o Galante, que mora aqui, acho que não sei se Camboriú ou Itapema. No Alto Vale. E que é um grande produtor dessa época, né, que fez era uma das principais rodas desse cinema paulista. E aí já estava sempre buscando a verdade, e quando eu vi já estava fazendo continuista, assistência de produção. Pois então, e como foi assim, partir? Porque figurante normalmente cai-se para o ator, né? As pessoas acabam indo para esse caminho de atriz, ator. E você acabou indo para trás das câmeras. Como que foi? Houve um convite ou você foi criando gosto? Não, a minha história é muito eu vou atrás, assim, né? E eu identifiquei uma coisa que eu falei, putz, posso escrever, tá aí. Posso escrever para cinema. Uma coisa que você já gostava de fazer. Exatamente, entendeu? Pô, era perfeito. E os papos, e era tudo muito, muito vivo, né? Muito rico. Para uma garota, imagina, de 20 e poucos anos, você começa e fala, vou escrever. Roteiro, né? Aí comecei a ler sobre roteiro, acabei até fazendo umas coisas assim,
sem nome ainda, mas depois fui embora pro Rio, e aí a coisa ficou, o Rio tinha um cinema mais, digamos assim, bem diferenciado. Depois o ciclo da Porno Chanchada encerrou também, e fui vindo, fiz direção, primeiro fiz assistência de montagem, continuista, assistência de montagem, assistência de produção, aí cheguei num diretora de produção e assistente de direção. Foi um momento, sim, que aí eu já tinha um conhecimento de, bom, aí eu quero dirigir, então não vou ficar fazendo. Mas foi importante fazer a direção de produção, até porque hoje eu sei administrar um set de filmagem, sei valorizar o meu investimento como diretora no tempo de filmagem de uma coisa ou de outra. Sabe o passo a passo fazer, né? A parte... eu acho que eu sou meio aquela que começou como boy e pode chegar gerente do banco. Sim, tem toda a escala, né? É legal, mas teve uma hora que eu tive que optar mesmo, assim, que não me chamem para a produção, por favor, só estou disposta a fazer. Se tivesse na internet, na época, eu colocaria esse anúncio. Não me chame para a produção. Quero só fazer assistência de direção. E foi muito legal, porque aí eu fiz assistência de direção de diretores muito importantes. Pelas contas que a gente passou ali, são 15 filmes, que você deu um pulo no tempo, foram 15 filmes mais ou menos. Assim, nossa, eu trabalhei com, assim, não vou falar pela ordem, mas foram diretores que vai digamos, da Tezuka, Yamazaki, passando pelo Bruno Barreto, pelo Jabor, pelo Guilherme Almeida Prado, de vez em quando eu ainda ia a São Paulo, entendeu? Assim, pelo João Batista de Andrade. Foram filmes bastante importantes dentro do caminho de uma cinematografia que estava saindo de um cinema também de ciclos, né? Aí nós tínhamos o Cinema Novo, eu chego depois do Cinema Novo, mas ainda pego esse pensamento dentro dos sets de filmagem. E além de trabalhar também dentro do cinema... esqueci o Miguel Faria. Miguel Faria, não posso esquecer. Não posso esquecer. Tá certo, lembrado, Miguel Farias. E além de estar atuando dentro do cinema, você também estava trabalhando como roteirista em TV, né? Você, direção de novela, nesse meio tempo você também trabalhou com isso. Pois então. Toda essa outra eu fui atrás, porque o escrever me persegue, né? E eu vi que eu tinha uma oportunidade. Estava morando no Rio, eu filmava. Lael Rodrigues, eu lembro bem que essa época eu era assistente de direção do Lael, do filme que veio depois do Bete Balanço. Bom, enfim, pode me dar aos 60 a gente se permite. Né? Eu acho que era Rock Estrela, tá? Exatamente, lembrei. Tinha Malu Mader, um monte de gente bacana aí, que está aí hoje. E eu aí soube que tinham comprado o espólio literário, novelístico da Janete Claire. E iam precisar de pessoas para fazer, porque não tinham, eram capítulos, às vezes, da época de rádio, script da Rádio Nacional, assim, que, entendeu, se empoeirava. Aí eu bati lá na porta da casa de criação, que tinha sido criado, era o Dias Gomes, o diretor-geral, e tinham outros escritores, roteiristas da Globo. Eu bati lá, porque eu tinha uma fascinação assim, de entender o trabalho, porque eu queria escrever para cinema, mas eu queria entender o trabalho, como eu não estudei, certo? Sim. Eu queria entender a diferença. E isso me ajudava, claro. Aí vai lendo. Hoje, nossa, quem quiser hoje saber, é só querer que se aprende qualquer coisa, né? E foi assim. E aí, sim, foi uma época bem louca, porque eu filmava e eu tinha compromisso de entregar tantos... eram às vezes novelas que tinham 20 capítulos, que faltavam 30, aí terminava, eu tinha que... Era uma confusão, uma bagunça. Eu me lembro que o Selva de Pedra, eles não tinham a sinopse, e a Selva de Pedra tinha sido uma novela até recente, não é? Acho que dos anos 70... E bom, enfim, que me deram 178 capítulos, que bati aqui da minha orelha, para eu ler em 10 dias e resumir, para ter uma sinopse para eles encaminharem lá para quem, no caso, ia escrever. Aí foi muito interessante, né? Mas você lê 178 capítulos
e fazer o resumo de cada um e depois um resumo que não podia passar de 30 páginas, que seria o argumento que a Janete escreveu, claro, né? Tânia, foi bem bacana. A gente vai fazer uma pausa na sua história para fazer um intervalo no UFSC Entrevista e nós voltamos na sequência, tá certo? Tá, vamos tomar um café, Você fique com a gente, até breve.